Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Eu, ao invés de dar um monte de recado inicial aqui, que nem a gente sempre faz, eu vou passar a bola para o Robin, porque essa semana rolou uma palestra muito legal, que eu queria que ele contasse pra gente, e depois a gente já começa a conversar. Cara, conta pra gente da palestra, vai. Não, eu acho que a conversa inteira vai ser ao redor disso, né? E Boa. É uma palestra que a gente está fazendo que chama O Paradoxo do Sucesso, que vem antes do sucesso à felicidade, né? E a gente está começando a fazer mais essa palestra. Inclusive, se você quiser trazer essa palestra para sua empresa, manda um e-mail para a gente, contato@cbo.digital, né? Inclusive, a gente faz essa palestra, a gente bate um papo se você estiver interessado, e a gente está dando todo o nosso treinamento digital de graça, né? Que a gente fala aqui que é o Programa Entendimento da Mente Autoguiado, né? Que ele é meio que a resposta para essa palestra, né? É a continuação. E aí, fazendo essa palestra, eu acho que a recepção foi super boa, tem sido super boa, tem sido super legal. Veio uma pergunta muito legal que é: qual que é a definição de sucesso, né? E na hora eu falei assim, a definição de sucesso que a gente está usando, porque a gente conta de uma matriz de intenção versus apego e tudo mais informações na palestra para quem estiver interessado, mas nesse caso, eu acho que fica mais específico se a gente falar resultado, né? O resultado que a gente quer atingir. O sucesso é você atingir esse resultado, né? E aí vem a outra pedido de definição, que é o que é felicidade, né? E quando a gente fala felicidade no ambiente de trabalho, conversando com muitas pessoas, a gente está percebendo que é muito aquele sentimento de leveza, né? Que a gente tem aquele sentimento, às vezes, de, putz, vai pro trabalho, aquele peso, aquele, meu Deus, parece que eu tô carregando 200 quilos nas costas, tudo é um sacrifício, tudo é difícil, tudo não sei o quê. E às vezes a gente vai trabalhar com aquela leveza, né? Tá tudo, tipo, putz, tá tudo leve, tá tranquilo. E aqui no CBO, a gente tá sempre repensando a maneira mais clara e transparente para traduzir o que a gente de fato entrega, né? Existe a parte que a gente sempre disse isso desde o começo, né? Que tem pessoas que focam na parte de planos, a parte de metodologias, a parte de, sei lá, a parte financeira, a parte mais de informação, né? A parte de informação, a parte de coisas mais estruturadas e definidas, né? Que é metade da equação para você ter o resultado, né? Metade da equação para você ter o sucesso. A outra metade da equação é a metade que é invisível, né? Que ninguém percebe, que são como que as pessoas acessam essa informação, né? Quando elas precisam, como que elas usam essa informação, ou porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota, e a gente já deve ter dado esse exemplo antes, né? Como é que eu faço para emagrecer? Se você entrar no Google, tem 1 zilhão de técnicas e metodologias para emagrecer. E todo mundo meio que sabe, tipo, se eu comer menos eu vou emagrecer. Então por que as pessoas não emagrecem? Não é por falta de informação, né? Elas acham que é por falta de informação e muitas vezes vão atrás de outras informações, mas na verdade é falta de transformação, né? É falta de acessar essa informação e implementar essa informação, é falta de realização, né? E é aqui que o CBO trabalha muito, né? É Chief Buddha Officer por causa disso, né? É essa parte invisível da equação que a gente trabalha. Então,
ter toda essa informação é uma parte essencial, ter maestria dessa informação com certeza é uma coisa essencial, a gente não desmerece todas as metodologias, todas essas coisas, mas implementação e a transformação e a parte humana de fazer isso é uma parte que é invisível, que ninguém está olhando, que é onde a gente acaba atuando muito mais através de sites, realizações e tudo mais, né? Então tem essa parte de, quando a gente fala sucesso, né, a gente quer dizer resultado, né, através dessa parte da equação. E aí tem o outro lado, né, que é a felicidade, né. As pessoas falam, não, e qual que é a definição de felicidade? Porque cada um vai inventar o que quer em relação à felicidade. Nada contra isso também, nada. A gente só está querendo ficar cada vez mais específico em relação a isso, que é leveza no trabalho, né? Você trabalhar leve, você trabalhar de uma maneira desapegada, mas no bom sentido, né? Unleashed, né? Tipo, solto, você, tipo, uma leveza psicológica, é isso, a liberdade psicológica. É isso que a gente enxerga, né? Então, eu acho que está sendo legal todo esse movimento para a gente também definir para as pessoas cada vez mais o que a gente enxerga como possível. Porque isso é muito legal. As pessoas normalmente elas não enxergam que é possível você ter leveza e ter resultado, né? Na maioria das mentes, quando a gente conversa, as pessoas elas podem até achar que é possível, mas quando elas pensam no dia a dia delas, elas pensam ou um ou outro, né? Para eu ter leveza, eu não posso estar me aplicando a um resultado, e para eu ter resultado, provavelmente eu vou ter um peso ou uma pressão em cima, né? Então parece até meio contraditório na cabeça das pessoas, né? Um pouco, contra-intuitivo, né? E realmente é, assim, dentro do nosso condicionamento, dentro de como a gente aprendeu a atuar no mundo e as coisas que a gente acaba acreditando, é contra-intuitivo. Mas só porque a gente não consegue enxergar isso não quer dizer que não é possível, né? E eu acho que isso que é o mais legal. Quanto mais a gente enxerga a possibilidade de conseguir trabalhar com leveza e liberdade psicológica e atingindo o resultado, em direção ao resultado e conseguir isso, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Enfim, esse é o meu speech inicial aí. Maravilhoso. E tem uma coisa, enquanto você estava falando, que provavelmente a gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria trazer de novo. Vamos considerar o nosso dia com 24 horas aí, né? Se a gente dormir 8 horas e trabalhar 8 horas, que é mais ou menos a jornada básica aí, a gente está falando de 1/3 do nosso dia, né? E a gente sabe que a gente trabalha normalmente muito mais do que 8 horas, né? Dá umas 10 horas, algumas pessoas trabalham 12, 11 horas, enfim. E quando a gente fala de leveza, óbvio que a gente aborda essa leveza no trabalho, né? Mas quando a gente começa a realizar as coisas que a gente explora na nossa imersão digital, na nossa imersão presencial, toda a nossa vida, como um subproduto do entendimento de como a nossa mente funciona, passa eu vou usar esse termo aqui, passa a operar, não sei se esse é o melhor termo, dentro desse paradoxo, né, que de fato, por conta do nosso condicionamento, é paradoxal a gente combinar leveza e resultado, né? Mas toda a nossa vida, toda a nossa experiência de vida, no trabalho e fora dela, passa a acontecer num prisma de possibilidade de coexistirem leveza e resultado. E por coexistirem leveza e resultado, transcendendo um pouco a esfera do trabalho, porque somos uma pessoa só, e o trabalho, de certa forma, permeia o universo da nossa vida, né? A gente está falando de leveza e resultado nas relações interpessoais, seja no nosso relacionamento, seja na nossa família, com nossos filhos, com nossos pais, com nosso cônjuge, não sei como é que fala. Seja como for,
seja como for. É possível viver com leveza e ter resultado porque a gente para de trazer uma condicional pessoal para o resultado nas nossas relações interpessoais. Porque a gente, a partir do entendimento da nossa mente, passa a compreender que a nossa percepção de mundo ela vai ser sempre muito limitada aos nossos condicionamentos, às nossas preferências, às nossas aversões, e talvez existam resultados muito melhores do que aqueles que o nosso condicionamento traz um vislumbre para a gente. Então, a gente explora a vida com uma abertura que era totalmente desconhecida antes dessa realização de como a nossa mente funciona. Então, a maneira que a gente se relaciona em todas as esferas da nossa vida, sem que a gente perceba, ela muda. E como subproduto desse entendimento, essa mudança acontecendo, a nossa experiência de vida muda completamente. A gente passa a explorar as coisas com uma abertura, como eu falei, inédita, e a gente passa a atingir coisas que talvez antes a gente julgasse impossível. No trabalho, nas relações familiares, nas relações interpessoais, nos nossos relacionamentos conjugais, seja o que for, né? E a realidade vira uma exploração, uma possibilidade infinita da gente experimentar a vida com sabores que antes talvez a gente não tivesse acesso, que parece que a vida ganha cores que antes não existiam, assim. E aí eu posso falar da minha forma, da minha experiência pessoal, porque eu sempre fui aquele cara que foi extremamente metódico e sempre condicionou todo o resultado profissional da minha carreira como gestor criativo, assim, com a minha capacidade intelectual, a minha forma de enxergar o mundo e o fato de eu achar que eu sou sempre o cara mais criativo e espertão da sala e inteligentão, sabe aqueles cara meio bocó, assim? Esse aí era eu 100%, cara. E aí, só que eu às vezes fingia que ouvia as pessoas, assim, e falava, nossa, que legal isso, nossa, que otário, sabe aquelas coisas assim? Era 100% eu isso. E aí eu ia conduzindo para que as coisas acontecessem da forma que eu estava enxergando que era o melhor e tal. E isso no longo prazo cara, é insustentável. É insustentável. Porque a gente não vai conseguir controlar todas as situações para que elas aconteçam da forma que a gente quer. A gente não consegue controlar nada, né? E viver se enganando de que isso é possível e se frustrando o tempo todo é uma parada insustentável no longo prazo, né? E isso acarreta uma série de coisas, de você viver estressado, de você viver mal-humorado, de você viver emburrado, de você ficar sempre agressivo, né, na defensiva, porque você tá sempre tentando manifestar para o mundo essa sua superioridade intelectual maravilhosa, porque eu sempre era o cara que tinha as melhores referências, que tem o domínio da melhor estética e do universo inteiro, era um bocó completo. E aí, cara, quando você realiza a maneira que a nossa mente funciona, mas quando você realiza isso legal mesmo, de uma forma natural e profunda, cara, chega a ser engraçado, porque fica uma coisa tipo uma pessoa nova, assim, é um Thiago anterior numa vida que não existe mais, óbvio que existe como memória e tudo, mas a forma de eu explorar a vida agora é completamente diferente, porque a noção, quando a gente passa a ter a noção visceral de que a gente só consegue enxergar as nossas preferências, de que a gente só consegue habitar um mundo que é constituído das nossas preferências e aversões, e que o simples fato delas serem nossas preferências e aversões criam uma falsa ideia de verdade,
E essa falsa ideia de verdade tem um magnetismo enorme na nossa lida profissional e tal. E quando a gente saca isso continua existindo, tá? Essa falsa ideia de superioridade que a gente tem através das nossas preferências e aversões continua existindo, mas não tem mais esse magnetismo que te suga para tomar isso como verdade. Então, isso passa a ser um referencial que tá aqui, só que a abertura de você trocar de fato e ouvir de fato e permitir que novas coisas aconteçam sem que a gente tente ficar regulando isso, nossa, me fez ter resultados absolutamente mais maravilhosos, numa experiência absolutamente mais leve, de uma forma absolutamente mais aberta e naturalmente mais, sei lá se esse é o termo, meu vocabulário tá limitadíssimo hoje, naturalmente mais inclusiva, nem sei se é isso que eu queria dizer, e tipo, mas é assustador, assim, é assustador, porque eu conheço o Thiago, eu sou muito íntimo do Thiago, né, e puta, é uma transformação maluca, assim, e aí hoje é legal falar sobre esse lance de leveza e resultado, porque eu falo de um lugar onde eu sei que é absolutamente possível você viver num mundo, por mais paradoxal que seja, onde leveza e resultado estão conciliados, assim. E isso é muito louco, cara. Isso é muito louco, cara. Falar disso era inimaginável pra mim isso, mas isso é muito louco, cara. E, assim, quando você começou a falar, você falou que, putz, a gente trabalha 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas, né? Mas se você parar para pensar, a gente não está trabalhando, né? A gente está pensando sobre o trabalho esse tempo todo, né? Perfeito. E aí eu tenho uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas eu acho que eu vou trazer de novo porque ele é super relevante. E anos atrás, um insight muito louco que eu tive, que é total relacionado a isso e onde você começa a enxergar essa possibilidade de leveza com resultado, que pediram para eu fazer um trabalho, né? Tipo, era sexta-feira e queriam que eu desse um workshop na segunda-feira de manhã. E aí eu falei assim, cara, era sexta-feira depois do dia. Aí começou um peso e uma narrativa dentro da minha mente de tipo, meu, vai tomar no cu, né? Tipo, se fuder. Nesse nível mesmo, né? Filha da puta. Tipo, puta, tudo que você pode imaginar. Tava revoltado, né? Assim, estressado. Aquele. Que essa pessoa pensa que ela é? Ela não tá ligada que tem final de semana, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não vou ter tempo pra fazer isso, tá? Essa pessoa tá viajando. Então, eu tava vivendo nesse peso, né? Vivendo nesse negócio absoluto. E aí foi muito louco que surgiu, né, dessa inteligência profunda que a gente tem, um clique, um insight, surgiu, apareceu uma nova ideia na minha mente, dentro desse caos total, que foi... Pô, você pode ficar aí se torturando, puto, revoltado, resistindo a esse negócio todo. Ou você pode desencanar dessa história toda e simplesmente fazer o trabalho e ver o que vai ter na segunda-feira de manhã. Né? Cara, junto com esse pensamento novo, junto com esse insight, veio uma onda de leveza tão grande, assim, parece que eu tinha tomado um banho, assim, sabe, lavado toda a sujeira psicológica que tava rolando dentro da minha mente, e foi tipo um frescor, um alívio, um suspiro, e olha que louco, nada mudou, isso foi tudo acontecendo dentro da minha própria mente, né? E se abriu, assim, uma possibilidade de, putz, beleza, vou simplesmente fazer o que dá pra fazer, curtir esse processo de fazer, porque bem ou mal, assim, eu sempre curti fazer workshop, sempre curti, tipo, apresentar e explorar as coisas e trazer novas reflexões, né? Então eu passei o fim de semana, tipo, meu que envolto nisso de uma maneira super prazerosa, super leve, assim, né?
E o resultado foi que eu tive alguma coisa na segunda-feira de manhã. Se eu tivesse ficado preso daquele peso, e naquele estresse, naquela resistência, naquela revolta contra a existência da humanidade como um todo, eu não teria chegado em lugar nenhum. Mas aí chegou segunda-feira, eu cheguei com alguma coisa. Obviamente, aquilo que dava para fazer no final de semana, mas bem mais do que eu teria feito se eu tivesse ficado dentro daquela história. A história tem um final feliz porque o workshop foi super legal e tudo mais, mas mesmo se não tivesse sido, assim, com certeza eu ia conseguir atingir muito mais do que ficar naquela história, e com certeza meu fim de semana foi muito mais agradável do que se eu tivesse ficado preso naquela história também, né? Então, é esse aspecto invisível da nossa mente, esse potencial de leveza que a gente tem o tempo todo, enxergando quando a gente começa a sacar as narrativas que estão rolando, sacar que não são coisas das nossas circunstâncias que estão acontecendo, mas sim essas narrativas internas que estão determinando essa leveza ou esse peso, e entender isso cada vez mais profundamente ou cada vez mais claramente, que vai nitidamente trazer a gente para melhores resultados, né? Nitidamente trazer a gente para um espaço de leveza e liberdade psicológica onde a gente consiga se imergir dentro dessas possibilidades de criar novos resultados, de criar coisas novas, né? Então, é desse potencial. E quando a gente começa a olhar para isso, e se você parar para refletir por você mesmo dentro da sua história, com certeza você vai enxergar momentos assim. Enxergar momentos que estava tenso, que você estava preso num pensamento mais pesado, mais fatalista, mais travado, mais de resistência, e do nada, sem controle nenhum seu, simplesmente porque surgiu uma ideia nova, surgiu um pensamento novo na sua mente, que te levou para uma direção completamente diferente, de mais abertura, de leveza, de facilidade, de fluidez, né? Esse é o potencial, e por isso que as pessoas às vezes falam assim, por que vocês repetem tanto sobre o entendimento da mente? Porque entender mecânicas básicas da nossa mente aumentam essas possibilidades desses momentos de abertura, da gente sair dessa história que a gente está comprando como uma verdade, de sair desse peso e ir para esse lugar mais de leveza e de liberdade psicológica, né? Que consequentemente vai trazer mais resultados. Então, por isso que é tão relevante, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? E por isso que a gente está agora nesse momento dessa palestra do paradoxo do sucesso, né? O que vem antes, sucesso ou felicidade, para justamente desmistificar um monte de coisas, de condicionamentos que a gente acredita como causa e consequência, que na verdade não tem nada a ver, e estão deixando a gente estagnado e preso nesse peso que a gente acha que é intrínseco do trabalho, né? Que muita gente vai para o trabalho, acorda e vai para o trabalho, e fala assim, putz, eu tô indo para mais um dia de guerra, de luta, de peso psicológico, né? E a gente não percebe que a gente está fazendo isso com nós mesmos. E isso, para mim, é muito louco, né? E a gente vai falar antes de terminar o programa, a gente vai falar de que a gente vai fazer uma temporada nova com um tema específico e tal. Mas tem uma coisa que eu só vou frisar aqui em 2 minutos no máximo, tomara. Em cima do que o Robin está falando, a maneira que a gente se convencionou a aprender, entre aspas, na escola, na faculdade e tal, é assim, né? Você entende algo da matéria e aí, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí você tem uma espécie de um passo a passo, assim. Tipo, agora que você entendeu, você consegue responder essa questão, você tem que fazer isso desse jeito, desse jeito.
a gente foca no entendimento da mente só, e a gente fala que é o entendimento da mecânica da mente, e que a gente não está tão preocupado com metodologias e métodos e técnicas, porque a partir do entendimento da mente, naturalmente, uma série de side effects, efeitos colaterais, eles acontecem, e aí a gente passa a operar dessa forma mais leve e mais orientada a resultado, naturalmente. E aí as técnicas que você já tem, ou que você porventura venha a aprender, as metodologias que você já sabe, ou porventura venha a saber, viram uma ferramenta dessa inteligência que a gente já tem, que é uma coisa inata nossa, e que a partir da realização natural e profunda de como a nossa mente funciona, a gente acessa com muito mais facilidade essa inteligência, e essas ferramentas são usadas pela nossa inteligência, de uma forma que quando a gente nem percebe, quando a gente já está usando o que a gente tem da melhor forma possível. É por isso que a gente foca 100% dos nossos esforços no entendimento da mecânica da nossa mente, que é o lugar onde eu, o Robin, um mendigo e o Jeff Bezos são idênticos. Absolutamente idênticos. E a partir dessa realização, a gente acessa mais a nossa inteligência, e a partir desse acesso maior e mais constante da nossa inteligência, que já temos, a gente opera nesse paradoxo de leveza e resultado de forma natural, cada vez mais natural. E é isso, da minha parte é isso. E cara, vamos falar um pouco da nova temporada e do hiato que a gente vai fazer. A gente vai fazer um hiato pequeno aí de 1 ou 2 semanas pra gente preparar essa temporada nova, que esse lance de leveza e resultado, ele atinge de formas um pouco diferentes todas as esferas e todas as camadas do mundo corporativo e da nossa vida como um todo, né? Aqui a gente acaba focando mais no mundo do trabalho, né? Então a gente queria trazer uma temporada sobre liderança e a leveza e o resultado dentro da liderança, e abordando vários aspectos diferentes, né? A gente ainda não tem exatamente definido como a gente vai fazer isso, né? Por isso que a gente vai ter um hiato aí, rapidinho, para a gente olhar para isso e ver da melhor forma que a gente pode trazer isso pro podcast. Mas acho que vai ser muito legal, né? A gente quer também trazer convidados para eles trazerem o ponto de vista deles, para a gente explorar esse tema que a gente gosta tanto, né? Não é à toa que a gente chama Chief Buddha Officer, né? Porque a gente enxerga que uma liderança que enxergue isso, e muito do que a gente faz é tentar trazer cada vez mais esse tipo de liderança para o mundo, que enxerguem muito isso, tem um impacto na vida das pessoas de uma forma surreal, né? De uma forma, você começa lá em cima, e quando a gente vê isso, e toda vez que a gente faz um trabalho, a gente vê esse resultado, vê esse negócio, né, esse efeito cascata que tem para o resto da empresa, a gente acha muito legal, né? E aí, de novo, se vocês têm interesse na palestra O Paradoxo do Sucesso, querem levar isso para a empresa de vocês, é um negócio que tá super legal, é só falar com a gente está tendo respostas super boas disso, né? A gente entrega todo um treinamento do entendimento da mente junto com isso também, então, isso a preço de nada, que é o mais legal de tudo. Literalmente. E eu acho que é uma onda muito legal que a gente está fazendo. E aí, claro, você tem uma empresa, você quer entender como dá para se aprofundar ainda mais nisso, né? Ter essa liderança dessa maneira, ou você como líder quer essa leveza, né? Porque muitas vezes o líder, ele acha que no papel dele ele precisa desse peso, fala com a gente tem aí desde programas individuais até em grupo, até desenvolvimento de liderança para empresas e tudo mais. Beleza? Então, é isso. Da minha parte é isso.
né? A gente se vê aí daqui a umas semaninhas. E, como sempre, dúvidas, críticas, perguntas, contato@cbo.digital. Mais Fechou? alguma coisa, Thiago? Nada. É isso, pessoal. Beijão e até logo mais. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.